Vamos cantar, eu vejo a glória do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ouvir as mulheres cantando, eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Os homens, eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Toda a igreja. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém? Amém. Que você possa ser tocado pelo Senhor, pela graça do Senhor. Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro. Nosso Deus é santo. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus tu és. Vamos cantar mais uma vez, Santo, Santo. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer
graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, A honra e a glória. a honra, a glória pertencem a ti, e o poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti, e o poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Santo, Santo é o teu nome em todo lugar, é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Amém? Amém. Nosso Deus é santo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é.
continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus se Deus fizer. Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curar eu vou. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou
vou viver Confio em fé. A fé que vence. Eu quero convidar então a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Se você não tem a sua Bíblia, nós estaremos projetando o texto e você pode então acompanhar a leitura aqui no telão, tá bom? Josué 1, de 1 a 9. Hoje é a fé que vence em tempos de crise. A fé que vence em tempos de crise. A Bíblia, palavra de Deus, nos diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? A fé que vence em tempos de crise. Sabe, meus irmãos, já há algum tempo Deus tem me falado de uma nova experiência, de um novo tempo, de uma experiência de fé diferente. Na verdade, não se trata de um novo cristianismo e também nem tão pouco de uma nova fé. Mas a grande verdade é voltar às origens, voltar a viver exatamente aquilo que Jesus ensinou. Aqui nesse texto e um pouco antes dele, você vai entender que Deus tinha um plano para o povo de Israel. Deus tinha um novo local. Deus tinha uma promessa de uma nova terra. Mas embora Deus tivesse uma promessa de uma nova terra, eles ainda continuavam vivendo como escravos no Egito. Havia a promessa, mas a realidade era uma realidade de escravidão. E eles então precisavam conquistar essa nova terra. E por isso, para isso, aliás, eles precisavam de uma fé, e uma fé que vence. Então eles saíram do Egito. Você talvez conheça essa história, saíram do Egito ali junto com Moisés. Mas aí na caminhada Moisés morre, só que fica um sucessor, fica Josué, filho de Nun, que era auxiliar de Moisés. Ele sucedeu Moisés, e com Josué então eles chegam ali ao rio Jordão, e eles então precisavam também atravessar aquele rio, e aí então a partir daquele momento, pisar na nova terra e conquistar essa nova terra. E a promessa de Deus era que todos os lugares que Josué plantasse os seus pés, colocasse seus pés, aquela terra seria deles. Então uma terra para ser conquistada. Mas há inimigos também a serem vencidos, porque naquelas terras tinham moradores, tinham inimigos. E o povo de Israel ansiava muito por esse momento. Era uma promessa que Deus já tinha feito lá atrás, a Abrão, que não era nem ainda Abraão, era Abrão. E agora então chegar esse momento, o tempo da oportunidade estava às portas. O tempo oportuno de Deus havia chegado. Era hora, portanto, de eles então tomarem posse dessa terra prometida, dessa terra de Canaã. Era hora então que eles pudessem dar passos de fé. E Deus, da mesma forma, acontece conosco. Numa proporção diferenciada, mas acontece conosco. Nós temos muitas promessas, muitos sonhos rondam o nosso coração, rondam a nossa vida.
Você tem seus sonhos, eu tenho os meus sonhos, e nós temos os sonhos também que são comuns, mas nós temos sonhos de ver casamentos restaurados, sonhos de vidas financeiras estabilizadas. Talvez o seu sonho seja de ter uma vida espiritual mais estabilizada, restaurada. Sonhos talvez seus sejam sonhos de ver as pessoas que vivem ao seu lado, familiar, amigo, salvas por Jesus Cristo. No entanto, às vezes, apesar de termos essas promessas e sonhos, nós esbarramos em algumas crises. E essas crises muitas vezes nos levam ao desânimo, nos levam à apatia, nos leva a até certo uma alienação e acomodação. Porque nós vivemos num mundo turbulento, você sabe muito bem disso. Diariamente nós somos conduzidos a uma atmosfera de desânimo, de tristezas, coisas ruins acontecem conosco, doenças vêm até nós. Então nós vivemos diante de um mundo conturbado e estamos suscetíveis a toda sorte de problemas e de crises. E nesses momentos nós temos uma escolha a fazer: ou continuar vivendo desanimado, ou mesmo vivendo um momento de crise, viver pela fé e experimentar essa fé que vence. E olha só o que a Bíblia diz a respeito dessa fé que vence. Em 1 João capítulo 5, a Bíblia diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, que tipo de fé é essa que vence o mundo? E como nós podemos então experimentar esta fé que vence o mundo em tempos de crise, em tempos de dificuldades, em tempos difíceis? E esse texto aqui nos traz algumas lições, que para experimentar a fé que vence em tempos de crise, é preciso primeiro tirar os olhos da crise e olhar para aquilo que Deus tem ainda por realizar. Olha só os versos 1 e verso 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Moisés está morto, e com a sua morte uma crise se instalou ali. Moisés ali, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor, está morto. A crise então chega, e chega muitas vezes de forma repentina. Ela vem a todos, nós convivemos com ela. Hoje o mundo todo fala em crise, o Brasil fala em crise. Você tem acompanhado aí já há alguns tempos que algumas empresas entraram em crise também, indústrias diminuíram a produção, algumas empresas diminuíram a carga horária de seus funcionários, outros foram demitidos, o desemprego alcançou muitas pessoas, isso é um fato. Outro tipo de crise que nós somos também acometidos é o da integridade. Os valores foram achatados, as famílias foram achatadas. A crise nas famílias, a crise nos casamentos, a crise nos relacionamentos, a crise nas finanças. Mas o que nós podemos fazer diante dessa crise? Cruzar os braços? Achar que tudo é normal, que é assim mesmo, que nós vamos viver e conviver com essa crise constantemente? Chorar? Apenas chorar? Não. Moisés está morto, como ali no texto, mas Deus continua no trono, Deus continua soberano, Deus continua no controle de todas as coisas. A crise se instalou, e pode se instalar, mas Deus continua no comando, no controle de todas as coisas. O mover de Deus continua, porque Ele não entra em crise em momento algum. Então, mesmo sem Moisés, nós podemos cruzar o Jordão. Aquele povo entendeu que naquele momento, mesmo sem Moisés, eles poderiam atravessar, eles poderiam cruzar o Jordão. Mas às vezes, meus irmãos, nós damos algumas desculpas, dizendo que nós não estamos preparados para cruzar o Jordão e tomar posse dessa terra prometida. Porque às vezes nós achamos que não temos capacidade, mas Deus, na verdade, Ele nem olha a nossa capacidade, Ele olha a nossa disponibilidade, e vendo disponibilidade em nós, Ele nos capacita. Aqui nós vemos que Moisés está morto, a crise havia se instalado, mas eles precisavam cruzar o Jordão, assim como nós também precisamos cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida, e isso é feito pela fé, porque a nossa confiança está no Senhor, a nossa vitória não está nas pessoas.
E aquela geração, então, eles atravessaram ali o Jordão, eles conquistaram a terra, e agora é a nossa vez de levantar também, e pela fé, essa fé que vence, cruzar o Jordão, porque nós só venceremos, meus irmãos, se nós tirarmos os olhos da crise, e olharmos para aquilo que Deus tem ainda por realizar em nós e através de nós. Então você quer experimentar uma fé que vence na sua vida, na sua caminhada? Tire os olhos da crise, foca os olhos naquilo que Deus tem a fazer ainda na sua vida e através da sua vida. Essa é a primeira lição, mas tem uma segunda lição aqui desse texto, que para experimentar a fé que vence em tempos de crise, é preciso saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Nós temos que dar passos, esses passos são nossos. Verso 2, assim: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Entre a promessa e a terra da promessa, havia um Jordão que eles precisavam atravessar. Sabe, meus irmãos, às vezes nós romantizamos a vida espiritual, a vida cristã demais. E alguns até dizem: olha, eu tomo posse disso em nome de Jesus, como se essa palavra fosse suficiente para tomar posse daquilo. Mas você precisa saber, aliás, nós precisamos saber, que não há vitória sem lutas, sem passos nossos. Deus promete vitória sim, mas Ele nunca prometeu ausência de lutas. Deus promete força, Deus promete conforto, Deus promete consolo sim, mas Ele nunca prometeu ausência das lágrimas. Então há lutas, há obstáculos em nossa vida que nós poderíamos chamar de nosso Jordão pessoal. Uma crise, é uma doença, é um relacionamento quebrado, é um problema financeiro a ser enfrentado, é um sonho não realizado, é algo por conquistar. São as nossas crises, são os nossos Jordões que nós precisamos atravessar. E olha só, ali Deus deu uma ordem para aquele povo atravessar o Jordão, mas Ele não mostrou como, nem mostrou uma ponte, nem mostrou barco, porque a ponte para atravessar o nosso Jordão, meus irmãos, é a fé. Então nós devemos atravessar o nosso Jordão, mesmo quando nós nos sentimos sozinhos e fracos, porque é a fé que vai nos fortalecer. Olha só uma história que aconteceu com um homem chamado Charles Spurgeon, uma história verdadeira. Charles Spurgeon sempre exerceu muitas atividades, mesmo quando ele estava doente. Ele sofria de uma doença chamada gota, que é uma inflamação nas articulações, e quem tem ou quem teve essa doença, esse problema, já disse que dói muito. E além disso, ele atravessava também uma depressão. Houve épocas que a história diz que a sua saúde estava tão debilitada que ele teve que se retirar para poder recuperar a sua saúde. Mas além disso também, a sua esposa ficou paralítica depois do nascimento de seus filhos gêmeos. Mas ela também superou essa limitação. E na cama, a história nos diz que ela dirigiu um movimento pioneiro de distribuição de livros do seu marido. Seu marido era escritor. E aos 20 anos, Charles Spurgeon atraía milhares de pessoas para ouvi-lo. E aí então, naquele momento, ele decidiu construir um templo para 5.500 pessoas. Então ele chamou a liderança da sua igreja e contou esse sonho, contou esse alvo, mas disse: olha, se vocês não têm esse sonho comigo, se vocês duvidam em alguma coisa, vocês podem sair. Ali tinha um grupo pequeno, ali naquela igreja, que eram membros daquela igreja, mas ali 23 líderes saíram, deixaram apenas com 7. Mas mesmo assim, com esses 7, ele decidiu atravessar o seu Jordão e construir aquele templo em Londres, que durante 30 anos, todas as manhãs eram lotados para ouvi-lo pregar. Sabe, meus irmãos, eu aprendo que há sempre um Jordão a ser atravessado. Há sempre uma crise que nós precisamos atravessar. Há sempre um problema que nós precisamos atravessar. Mas o que é um Jordão diante daquele que é o nosso Deus, que lançou os fundamentos da terra? O que é um Jordão diante de um Deus tão poderoso, que a Bíblia diz que Ele mede os céus a palmo, e mede o oceano
na concha das suas mãos. A vitória vem de Deus, é verdade. E essa vitória de Deus nos torna destemidos. Deus nos dá vitória, meus irmãos, mas somos nós que temos que atravessar o Jordão. Somos nós que temos que dar esse espaço de fé. E às vezes, não temos um barco, não temos uma ponte, mas precisamos atravessar essas crises para ter essa promessa, a terra prometida. Temos que atravessar essas crises pela fé. Porque sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. E essa é outra lição que nós aprendemos aqui. Que nós temos que atravessar o nosso Jordão se queremos alcançar a promessa de Deus. Mas a terceira lição que esse texto nos traz, que para experimentar a fé que vence em tempos de crise, também é preciso discernir a visão que Deus tem para cada um de nós. Eu vou ler ainda os versos 2 a 4. Diz assim: meu servo Moisés é morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá desde o deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Josué aqui, ele recebe de Deus uma visão clara daquilo que ele tinha que fazer. Deus falou exatamente para onde ele deveria ir, e qual terra ele deveria conquistar. O chamado aqui para Josué foi claro. Deus não chamou ele para outra coisa, senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo a uma terra que ele havia prometido ao povo já. Aquela era a meta de Deus para a sua vida. E Josué então, ele tinha absoluta certeza daquilo que Deus queria para ele. Deus mostrou inclusive os limites ali da ação de Josué. Ali ó, seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Essa foi a limitação que Deus colocou. E esse plano foi um plano bem claro de Deus para Josué e para o seu povo. Deus então não deixou dúvidas com relação a esta ordem. Deus tinha uma visão clara para ele. Assim como Deus tem uma visão clara para cada um de nós. Deus tem um propósito claro para mim. Deus tem um propósito claro para você. E a visão de Deus para você, o propósito de Deus para você, pode estar muito relacionado com aquilo que inflama o seu coração. E certamente isso inflamava o coração aqui de Josué. E quando você consegue discernir essa visão de Deus, esse propósito de Deus para a sua vida, você consegue caminhar pela fé, sabendo que Deus então, Ele vai realizando a vontade dEle na sua vida, mas também através da sua vida. E sabendo também que nessa caminhada Deus vai estar com você o tempo todo, como Ele esteve com Josué. E essa foi a certeza que Josué. Por isso no verso 9 desse texto aqui, Deus diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, e não se apavore, e nem desanime. E aí ele completa dizendo: pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, meu irmão, minha irmã, você quer experimentar essa fé que vence, mesmo em meio às crises? Saiba exatamente o propósito de Deus para a sua vida. E essa é a terceira lição que esse texto nos traz. Mas uma quarta lição também, que para experimentar a fé que vence em tempo de crise, é preciso viver com o coração encharcado, cheio de ânimo e de coragem. Olha só o verso 6 e também o 9. Deus dizendo a Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. O verso 9, mais uma vez: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Meus irmãos, Deus é contra o desânimo. Para Josué, Deus falou 3 vezes aqui: olha, seja forte, tenha coragem, tenha ânimo. O desânimo, na verdade, ele chega a ser contagioso. Tanto é que você lembra da história, quando ainda com Moisés, o povo estava atravessando ali o deserto, e Moisés manda ali os espiões para observar a terra, mas eles voltaram ali, 10 deles voltaram desanimados, desacursoados, e foi por causa do desânimo dessas pessoas que uma geração toda morreu ali no deserto e não conseguiu entrar na terra
de Canaã, por volta de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, não conseguiram conhecer a terra prometida, não conseguiram colocar os pés lá. Meus irmãos, sem ânimo ninguém supera uma crise, sem ânimo ninguém cruza o seu Jordão, sem ânimo ninguém consegue superar o inimigo, sem ânimo ninguém consegue tomar posse da terra da promessa, sem ânimo ninguém restaura uma vida, ninguém restaura um casamento, não se evangeliza, não se experimenta essa fé e esse avivamento na vida pessoal também. Nós podemos até ter a visão, mas se não tiver ânimo e coragem, nós não sairemos do lugar. Você não vai ter essa fé que vence se não tiver um coração cheio de ânimo, porque o desânimo, ele pode nos impedir de cruzar o nosso Jordão. E por isso essa palavra de Deus a Josué. Você vê também Jesus agindo da mesma forma. Jesus, certa vez, ele cura uma mulher que tinha uma doença há 12 anos, uma hemorragia incurável. E Jesus disse para ela: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Por que Jesus disse isso a ela? Porque aquela mulher, certamente, em função dessa doença, vivia também desanimada. E Jesus, além de curar fisicamente, ele queria também, e fez isso, curou a vida emocional daquela mulher. Então você não pode, meu irmão, minha irmã, deixar que o desânimo tome conta de você. O ânimo, ele precisa ser cultivado no nosso coração. E olha só que Deus falou a Josué: assim como fui com Moisés, assim eu serei contigo também. Seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você, por onde você andar. Que palavra mais abençoada foi esta que Josué ouviu. Então quer experimentar uma fé que vence, mesmo em momentos de crise? Encha o seu coração de ânimo e de coragem. Mas a quinta lição e a última lição desse texto aqui, que para experimentar a fé que vence em tempos de crise, é preciso também um retorno urgente à palavra de Deus. Urgente. Versos 7 e 8 diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde você andar. Olha, não desvie nem para um lado nem para o outro. Para quê? Para que seja bem sucedido. Aí continua: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Só dessa forma. Então, para cruzar o Jordão não basta coragem, não basta ânimo, mas é preciso também ter santidade. É preciso também ter a palavra de Deus alicerçando a vida. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos numa geração que se tornou analfabeta da Bíblia. Mas se nós queremos cruzar o nosso Jordão, se você quer cruzar aí a sua dificuldade, você precisa também ter uma vida conduzida, alicerçada na palavra de Deus. Porque senão vai viver uma vida morna espiritual. Quantas pessoas hoje vivem espiritualmente mornos, porque a vida não está alicerçada na Bíblia, na palavra de Deus. E sabe quando nós podemos dizer que uma pessoa está morta espiritualmente, ou está morno espiritualmente? Quando a sua santidade é apenas percebida aqui em ambiente de culto, quando não há produção de frutos, quando não há busca por crescimento, quando não há busca para ser a imagem de Cristo, quando o pecado não causa mais nojo, quando há conformidade com o pecado, quando há uma vida só de aparência, como aquela figueira que Jesus ali encontrou, que tinha folhas verdinhas, mas que não tinha fruto para alimentar ninguém. E você vê na história dos avivamentos, na história onde a fé se fortaleceu, todos eles começaram com retorno à palavra de Deus. Você vê isso no avivamento da Coreia do Sul, você vê isso no avivamento do país de Gales, você vê isso no avivamento ali, na chamada Rua Azusa, você vê isso na Bíblia aqui em 2 Reis, capítulo 22 ali, quando o sacerdote Uquias encontra o texto bíblico, e ele então entrega a um homem chamado Safã, que era secretário do rei Josias, e ele então lê para o rei Josias, e diz a Bíblia em 2 Reis 22, verso 11, assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes,
E o rei Josias, então, naquele momento, fez uma aliança com Deus, destruiu todos os altares idólatras que havia no seu país, consertou a sua vida com Deus, conduziu todo o povo a fazer um conserto, um acerto da vida com Deus. E ali houve um avivamento muito grande no seu reino. Mas não é apenas, meu irmão, minha irmã, apenas ler a palavra de Deus. Ela é importante, mas é preciso viver. A palavra de Deus precisa de impactar. Você não pode viver sem ela. É comum nós lemos um versículo, ouvimos um versículo, e aquele versículo nos impactar. Quantas vezes nós postamos ou lemos no WhatsApp, ou no Instagram, nas redes sociais, algum versículo, aquele versículo ali causa um impacto na nossa vida naquele momento, mas apenas o impacto inicial não basta. A Bíblia precisa ser o meu alimento, o meu deleite, precisa ser a minha disciplina, precisa ser a essência da minha vida. Por isso, nós precisamos de um retorno urgente à palavra de Deus. Precisamos ter fome, meus irmãos, fome da palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas às vezes, nós lemos a Bíblia como se lê um jornal de forma tão apressada, e sem reflexão, sem refletir naquilo que estamos lendo. Então eu quero desafiar você a dedicar um tempo maior na leitura da Bíblia, a dedicar um tempo maior em refletir aquilo que você está lendo, dedicar um tempo maior a aplicar na sua vida aquilo que você está lendo. Eu li uma história de um avivamento que houve, e naquele avivamento eles decidiram ler o livro de Atos, nas celebrações, e eles leram, refletindo em cada versículo daquilo que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos. E no final da leitura, eles oraram a Deus: Senhor, foi o Senhor que fez tudo isso. Foi o Senhor que trouxe avivamento à igreja primitiva, e a igreja é do Senhor. Então, ó Deus, se nós tivermos a mesma atitude que aqueles crentes tiveram, se nós fizermos a mesma coisa que eles fizeram, o Senhor pode fazer esse avivamento novamente no nosso tempo. E aí então eles consertaram as suas vidas também. E a história diz que o mesmo avivamento que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, aconteceu também naquele momento. Um avivamento se instalou naquele lugar, e as pessoas então começaram a se converter, a receber Jesus. E diz a história que os missionários acordavam, e já de manhã havia fila de pessoas, em torno de 50 pessoas ali, esperando que a porta fosse aberta, porque eles queriam entregar a vida a Jesus. Imagina isso, meus irmãos. E então eles construíram ali um templo para 15 mil pessoas. Depois construíram uma escola que foi referência naquele lugar. Depois construíram uma faculdade que também foi referência naquele lugar. Mas tudo isso aconteceu porque eles retornaram à palavra de Deus. Tudo isso aconteceu porque o que alicerçava aquela igreja, o que alicerçava aquelas pessoas, o que alicerçava as famílias, o que alicerçava os casamentos, era a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que não existe crescimento, não existe avivamento, não existe mudança de valores, não existe fé sem um retorno à palavra de Deus. E aí nós precisamos refletir numa pergunta: que o tanto que você lê a Bíblia é suficiente para haver crescimento e fé na sua vida? Outra história verdadeira que aconteceu na cidade de Rochester, na Inglaterra. A história diz que houve uma nevasca muito grande num dia de culto, e o pastor daquela igreja não conseguiu chegar ao culto em função da neve. E aí então um diácono chamado John, ele abriu a igreja, mas ele não era o pregador, ele não sabia pregar. Haviam poucas pessoas naquele culto, naquela manhã, mas ele abriu a Bíblia e leu apenas um verso que lá em Isaías que diz: olhai para mim e sejam salvos, diz o Senhor. E a história conta que naquele culto havia um garoto de 13 anos. E essas palavras da Bíblia alcançaram e atingiram o seu coração de tal forma que ele se derramou diante de Deus e entregou a vida ao Senhor naquele dia. E o nome desse menino era Charles Spurgeon, que pregou o evangelho a multidões, que é chamado príncipe dos pregadores. Foi chamado príncipe dos pregadores. Porque quando a palavra de Deus é anunciada, há virtude do alto. Meus irmãos, eu estou totalmente convicto que a nossa maior necessidade
é que a nossa fé seja alicerçada completamente na palavra de Deus. Nós poderíamos aqui fazer muitas coisas, muitas atividades para atrair as pessoas. Nós poderíamos fazer um retiro, levar todo mundo. Nós poderíamos fazer palestras. Nós poderíamos fazer eventos e convidar as pessoas. Mas nada disso vai produzir fé e avivamento. Porque a única coisa que pode gerar fé e avivamento na nossa vida, meu irmão, minha irmã, é o Espírito Santo, enquanto nós estamos alicerçados nessa palavra de Deus. E é isso que nós precisamos. Eu quero concluir a palavra nesta noite, lendo aquilo que aconteceu, aquilo que Isaías pediu que acontecesse. Isaías 64, verso 1 ao verso 3. Diz assim: se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres conhecido o teu nome aos teus adversários, de maneira que as nações tremessem na tua presença. Meus irmãos, é disso que nós precisamos. Mas para que isso aconteça, é necessário um conceito de vida, é necessário um retorno à palavra de Deus, é necessário vigilância o tempo todo, é necessário uma paixão pelas coisas de Deus, é necessário um coração ardente pelas coisas de Deus, é necessário que nós não nos afastemos desse Deus maravilhoso. Agora presta atenção numa coisa. Nós lemos o texto aqui de Josué, que estava falando de crise. Mas a crise nunca é impedimento para a ação de Deus. Porque Deus é especialista em reverter as crises. E todas as vezes que as crises chegaram, todas as vezes, e as pessoas entenderam que precisavam fazer um conserto de vida, Deus reverteu as situações. Porque nada, meu irmão, pode impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Não é o que a Bíblia diz? Porque quando a ação de Deus, a mudança em nossa vida, quando a ação de Deus, o Espírito Santo toca em nós, e nós somos mais fortalecidos, a nossa fé é fortalecida, as conversões acontecem, é disso que nós precisamos. Chegou esse tempo, o tempo de nós sermos conhecidos como pessoas de fé, alicerçados em Deus, alicerçados na palavra de Deus. E que Deus nos abençoe, para que cada um de nós possa experimentar essa fé que vence, mesmo tendo que atravessar os nossos Jordões, mesmo que estejamos vivendo momentos de crise. Que Deus assim nos abençoe, amém? Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar essa canção, mas nós queremos orar também nesta noite. Orar por você, orar pela sua família, orar pelo seu casamento, orar pela sua empresa, orar pela sua vida financeira, orar pela sua saúde, ou a saúde de alguém. Enfim, eu não sei o que vai no seu coração, mas eu quero convidar você, enquanto estivermos cantando, você pode vir aqui. Se você tiver seu cartão, você venha com ele. Se não tiver, venha sem ele. Mas nós queremos encerrar esse momento de celebração, de joelhos, orando ao Deus Todo-Poderoso. Posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo
posso alcançar. Pela fé posso viver. Pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Nós vamos orar agora. Se você puder ajoelhar, se não puder pode ficar em pé ou sentado, mas eu vou me ajoelhar. E nós vamos orar, colocando a sua vida, colocando o seu pedido, colocando aquilo que é o propósito da sua oração diante de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cantamos, ó Deus, que é pela fé. E nós ouvimos a tua palavra também, ó Deus, é pela fé que nós alcançamos, ó Deus, a terra prometida. É pela fé que nós alcançamos, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou como alvo da nossa vida. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ter essa fé que vence. Apesar das crises que podemos estar vivendo, apesar das dificuldades, dos momentos difíceis, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco e pela fé nós alcançaremos a vitória, Pai. Deus, eu quero colocar cada um dos teus filhos e filhas, ó Deus, que está aqui nesta noite diante do Senhor. Ó Deus, abençoe a vida de cada um. Ó Deus, restaura a vida de cada um. Deus amado, restaura os casamentos, ó Deus, que porventura estão, ó Deus, dilacerados. Restaura a vida do marido, restaura a vida da esposa. Vá ao encontro deles agora, nesta hora, ó Deus, tratando, ó Pai. Restaura a vida dos filhos também que estão afastados do teu evangelho. Traga de volta para o Senhor. Aqueles que já conheceram o evangelho, mas que hoje, ó Deus, não desfrutam da comunhão com o Senhor, traga de volta para o teu aprisco, ó Deus, no nome de Jesus. Deus amado, restaura também, ó Pai, a vida financeira dos teus filhos, ó Deus, que estão vivendo essas dificuldades, ó Pai. Aqueles que estão sem emprego, ó Pai, ou subemprego, abra a porta de um emprego, ou, ó Deus, que haja mudança de emprego, melhor emprego. Aqueles os empresários que estão aqui também, ó Deus, abençoe suas empresas, faça prosperar também, ó Deus. Aqueles que estão vivendo, ó Deus, a saúde debilitada, ou depressão, ou opressão, ó Deus, traga cura no nome de Jesus. Aqueles que estão com a fé abalada, Deus, restaure a fé, restaure a vida espiritual. Aqueles que vivem, ó Deus, algum tipo de vício, ó Deus, que eles possam ter nojo do vício, possam vencer, ó Deus, qualquer tipo de vício, ser libertos no nome de Jesus. Aqueles que estão com a vida amarrada, Deus, alguma coisa que Satanás o amarrou, ó Pai, que cai por terra no nome de Jesus, para que sejam libertos, ó Deus, da opressão do diabo e vivam a vida de liberdade para o Senhor. Ó Deus, abençoe toda esta igreja, abençoe todo o teu povo. Continua derramando a tua graça, da unção do Senhor sobre as nossas vidas. É a nossa oração, ó Deus, é a gratidão que temos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém.